Na aula de história de hoje, vamos dar continuidade ao assunto Primeiros Habitantes da América. Em relação aos habitantes das terras americanas, quando os primeiros seres humanos aqui chegaram, as características das terras onde é hoje o Brasil, elas eram bem diferentes das atuais. O que predominava aqui era campos de vegetação baixa, um clima seco e frio e tinha invernos rigorosos. Os humanos que aqui viviam, eles davam grande importância ao fogo. Eles faziam grandes fogueiras para poder se aquecer e cozinhar os seus alimentos e assim também para afugentar animais perigosos. Nessas terras viviam também mamíferos enormes, como o mastodonte, a preguiça gigante, como a gente viu, né, na aula passada, e a macrauquênia e o tigre dentes de sabre. Tinha, né, esses animais que são esses que a gente observa aqui nas imagens. E por volta de 9.500 a.C., alguns desses grandes mamíferos, como o mastodonte e a macrauquênia, eles desapareceram sem deixar nenhum parente dele, nenhum parente próximo que seja da sua espécie. Já a preguiça gigante, ela deixou parentes, né? Tem bicho preguiça, só que não do tamanho, né, da que tinha nesse período. Aqui nas imagens a gente pode observar cada um desses animais. O número 1, nós temos a preguiça gigante. Aqui a imagem 2, nós temos o mastodonte. Na imagem 3, a gente tem a macrauquênia. E na imagem 4, a gente tem o tigre dentes de sabre. Os primeiros habitantes do Brasil, eles eram caçadores e coletores. No caso, né, eles viviam da caça de animais pequenos, como veados e emas, e da coleta de fruto, como as castanhas e o pinhão. Entre eles estavam o povo de Lagoa Santa, o povo de Umbu, também conhecido como o povo da flecha, e os povos dos sambaquis. Essa palavra sambaqui, ela tem origem do tupi e quer dizer amontoado. Em relação ao povo da Lagoa Santa, o primeiro cientista a estudar vestígios arqueológicos no Brasil foi o dinamarquês Peter Lude. Ele encontrou em 1843 ossada humana e de animais extintos na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. E nos anos de 1970, nessa mesma região, outros cientistas eles também descobriram a maior coleção de esqueletos disponíveis para o estudo dos primeiros habitantes da América, assim, né, como a ossada de Luzia, o crânio de Luzia. Os esqueletos que foram encontrados, eles permitem dizer que povo de Lagoa Santa viveu entre 8.000 e 4.000 a.C., que era baixo, se eles eram baixo e magro, o que eles comiam, se eram pequenos animais, frutos, peixe. Eles também comiam caramujos grandes que viviam nos rios, e a expectativa de vida desse povo era baixa. Muitos morriam ainda crianças, e poucos adultos atingiam uma idade de 30 anos. Aqui nós temos algumas representações dos objetos deixados por esses povos de Lagoa Santa.
Nessa primeira imagem aí, a gente tem um anzol de osso que eles utilizavam, né, para pescar, pegar peixe. Nós temos um machado de pedra, que eles utilizavam principalmente na caça, para capturar animais, poder matar os animais. E nós temos aí uma concha de caramujo perfurada. Sobre os povos umbu, nas florestas do sul e do sudeste do Brasil viviam grupos humanos que eram muito habilidosos no trabalho, principalmente com pedras. Com esse material, eles faziam uma grande variedade de objetos, como facas de corte afiado, eles também faziam anzóis, especialmente pontas de flechas. O povo umbu, como ficou conhecido, eles era responsável pela difusão entre os primeiros habitantes do território brasileiro e principalmente, né, de duas grandes inovações daqueles tempos, que foi o uso do arco e flecha e da boleadeira. Essa boleadeira, ela era uma arma composta de 3 bolas de pedra que eram ligadas entre si por cordas de couro. Essas armas, elas tornavam possível a caça de animais velozes, veados e emas, por exemplo, e até mesmo de pássaros em pleno voo. Então, algumas pessoas que moram ainda na região dos Pampas gaúcho, eles provavelmente usam essas boleadeiras e nem imaginam que este artefato ele foi inventado por homens que viveram há muito tempo aqui na Terra. Elas são lançadas com habilidade as boleadeiras e elas prendem as pernas dos animais imobilizando. A gente pode ver essa boleadeira aí nessa imagem. Os povos dos sambaquis no Brasil, na região onde hoje é Espírito Santo e Rio Grande do Sul, antes era ocupada por povos chamados de sambaquis. Então, nessa região que fica onde hoje é Espírito Santo e Rio Grande do Sul, antes era habitada por esses povos, os sambaquis. Esses povos, eles caçavam pequenos animais, eles coletavam vegetais como coquinhos, eles tinham uma dieta principal desses habitantes, era constituída principalmente por peixes e por vários tipos de moluscos. Os moluscos, eles eram muito abundantes nessa região e esses povos, eles não precisavam mudar constantemente de local à procura desse alimento. Eles abriam a fogo, né, no fogo, esses moluscos e comia o conteúdo que tinha dentro, que no caso era um molusco. Aqui nessa imagem, a gente pode observar a quantidade de sambaquis que era situado, né, nessa região. Então, há cerca de 2.000 anos, os povos dos sambaquis, eles desapareceram, provavelmente porque foram vencidos pelos grupos Tupi, que na época se expandiu pelo litoral. Então, aqui nessa imagem, a gente pode observar um esqueleto feminino, que ele tem mais de 3.000 anos. Ele foi encontrado no Sambaqui de Laguna. Em relação a agricultores na Amazônia, segundo alguns historiadores, os povos da região da Amazônica, eles começaram a praticar a agricultura há cerca de 7.000 anos. Eles desenvolveram cultivos próprios, como plantas medicinais e corantes,
mas a descoberta mais importante desses grupos foi o cultivo da mandioca, que era raiz de alto valor nutritivo, com algumas variedades venenosas, mas eles acabaram aprendendo, né, como utilizar essa, essa planta, essa raiz. Então, os agricultores da Amazônia, eles descobriram que ralando, prensando e torrando essa espécie de mandioca, eles conseguiriam extrair o veneno que elas continham, e assim eles produziam alimentos como a farinha, o beiju e a tapioca. E essa raiz, né, de mandioca acabou sendo dos alimentos mais importantes desse povo. E aqui a gente pode observar algumas imagens. Na primeira imagem temos a raízes de mandioca. Na segunda imagem nós temos uma moça calapalo ralando mandioca no Parque Indígena de Xingu, essa imagem é de 2011. E na terceira imagem a gente tem tapioca, que é por meio de instrumentos que eles próprios criavam, como o ralador, o tipiti e o cumatá. Os agricultores amazonenses, eles transformaram uma planta venenosa em uma planta alimentícia. Então, através dessa técnica, né, a gente pode perceber como eles tinham grande conhecimento das ervas, né? Isso principalmente em relação a ervas medicinais, assim como também, né, em relação a essas raízes que eles acabaram sem tendo, né, grande tecnologia nem nada do tipo, eles conseguiram descobrir técnicas que extraísse o veneno, né, dessa raiz e podendo consumir ela. E sendo que a tapioca, né, ela é um alimento muito consumido aqui no nosso país, na nossa região.